Olá, lobinhos e lobinhas, melhor possível. Aqui é o aquela Cláudio do 32PB, trazendo para vocês mais uma história do livro da Jungle. Mas antes de começar a contar essa história para vocês, eu peço que você dê o seu like lá no nosso canal, na mãozinha, tá ok? Poste seus comentários e se inscreva no nosso canal para que você possa semanalmente receber mais uma história. Hoje a história que iremos contar para vocês é a história conhecida como Cão Vermelho ou Os Cães Vermelhos. Mowgli estava vivendo um momento muito bom. Depois que houve o avanço da Jungle, ele já era amigo de praticamente todos os animais da Jungle. Mowgli já tinha vivenciado muitas aventuras. Ele já tinha tido uma luta com um crocodilo chamado Jackal, em que ele tinha quebrado a ponta do punhal dele, que o couro de Jackal era muito grosso, e já tinha conseguido um outro punhal, já tinha vivenciado uma aventura com um elefante louco lá, que tinha posto para correr muitos homens, enfim. Baloo já estava começando a ficar cinzento, já não era mais tão marrom quanto antes. O Aquelá de cinza passou a ficar com a pelagem branca de velho que estava. Até Bagheera, que tinha os nervos de aço, Mowgli percebia que em algumas caçadas ela não tinha mais a mesma velocidade que antes. E Mowgli era aquele praticamente o senhor da selva, em que tinha o respeito de praticamente todos os animais. Ele se postava, principalmente quando havia roca do conselho entre os lobos, e começava a observar aqueles que eram aceitos na alcateia ou não. O Aquelá já tinha, mesmo não sendo mais o líder da alcateia, havia convocado os lobos para que eles pudessem voltar a viver de acordo com a lei, e a partir daí passaram a ser novamente o povo livre. Tinha cerca de 40 lobos, todos fortes, todos gordos, todos com a pelagem bonita, limpos, com as patas limpas. E eles tiveram que escolher um novo líder, e esse que foi escolhido foi Fau, filho de Faona, que era a companheira de um lobo cinzento rastreador da época em que Aquelá era o líder da alcateia. E esse era o momento em que era vivenciado por Mowgli na alcateia. Ele olhava com uma certa saudade, principalmente quando os lobinhos estavam sendo recebidos na alcateia, e que se dizia: olhai, lobos, olhai. E eles eram aceitos ou não na alcateia. E num desses dias em que o Aquelá, né, Mowgli caçava para o Aquelá vez ou outra, né? Num tempo desses aí, tanto Raksha, a mãe loba, como o pai lobo haviam morrido, e Mowgli tinha rolado uma pedra sobre a entrada da gruta, da caverna deles, e tinha feito o canto da morte por eles, tinha se despedido deles. Enfim, alguns da época de Mowgli, como os pais dele, já estavam começando a ir embora. Os 4 irmãos dele sempre viviam junto com ele, e numa dessas andanças em que Mowgli havia caçado um cervo e estava levando uma parte para o Aquelá, que não caçava mais, mas mesmo assim era muito feroz. Era um acordo que Mowgli tinha com Aquelá de caçar para ele. Então eles escutaram um feal. O feal é tipo um uivo que ao mesmo tempo alerta os lobos, demonstra um certo pavor, e ao mesmo tempo a ferocidade de quem está proferindo. E Mowgli e os irmãos todos ficaram eriçados. Eles estavam vindo, né, enquanto brincavam de luta para cima e para baixo. Sempre quando caçavam, eles brincavam muito. Eles todos pararam, e Mowgli foi na direção daquele feal, e perceberam que vinha um lobo muito magro, com as costelas aparecendo, machucado, e disse para eles: boa caçada. E Mowgli disse: boa caçada. Disse: olha, cães vermelhos estão vindo nessa direção. Cães vermelhos. E aí Mowgli foi e disse: venha conosco. E aí ele recebeu esse cão, esse lobo,
que tinham uma pelagem diferente dos lobos do povo livre, e disse: coma um pouco para você recobrar suas forças. E aí aquele lobo foi comendo e pôde dizer: olha, meu nome é Ontola. Ontola significa arredio. Estava eu caçando com minha companheira, estávamos na campina, lá na carpina, ensinando os lobinhos, os nossos filhotes, 3 filhotes meus, a caçar, quando fomos atacados pelos cães vermelhos. Eu ainda matei alguns, mas eles eram muitos, e eles mataram minha companheira e os meus filhotes. E é uma dívida de sangue que eu quero pagar. Eu sugiro a vocês que saiam, porque eles estão vindo na minha direção, estão me caçando. Eu quero só recobrar as forças aqui para levar mais alguns antes que eles me estraçalhem. E aí o Aquelá chamou Mowgli no canto e disse: Mowgli, essa caça não é sua. É bom que você se afaste. Vá para o norte. Fique esperando. Para nós que somos lobos já vai ser uma luta muito feroz. Para você, você não iria resistir. Mowgli disse: quem, eu? Me afastar de uma luta? De jeito nenhum. A caça de vocês é minha caça também. Eu não vou desistir de jeito nenhum. E um Ontola disse: olha, eu acho que vocês deviam abrir passagem para eles passarem. Né? Os cães vermelhos, eles geralmente são conhecidos por destruir tudo que tem à sua frente. E aí Mowgli disse: de maneira alguma. De maneira alguma. Nós temos que lutar, temos que resistir, fazer alguma coisa. E Mowgli contando isso tanto para Fal, que era o líder da Alcateia, como para o Aquelá. Eles bem sabiam que, além da ferocidade dos cães vermelhos, que Mowgli já tinha visto numa das suas caçadas, numa das suas corridas para conhecer coisas novas, junto com seus 4 irmãos, ele havia observado, eles eram muito fortes, assim, eram menores que os lobos, mas tinham as patas dianteiras muito desenvolvidas e as mandíbulas muito fortes, e eram muito ferozes, tinham ataques baixos. Enquanto que os lobos eles eram mais conhecidos por atacar os flancos e o pescoço do oponente. E eles sabiam que geralmente os cães vermelhos, eles quando constituíam uma alcateia, uma matilha, ou melhor, um grupo grande, não era menos que 200, ou seja, eles tinham 5 vezes mais o tamanho do número de oponentes do povo livre. E Mowgli disse: olha, é o seguinte, fiquem aqui. Eu vou procurar pelo rastro de Ontola e vou bolar um plano. Na volta eu digo para vocês do que se trata. E aí Mowgli foi na direção do que seria o rastro de Ontola para tentar chegar até os cães vermelhos e verificar de perto o que é que eles iam enfrentar. No meio do caminho, ele tropeça em uma coisa que não esperava. Kaa estava caçando um gamo e Mowgli tinha atrapalhado. E Kaa disse: shh, quem é que está atrapalhando minha caçada? Você, irmãozinho. Aí Mowgli, muito esperto, olhou para Kaa e disse: oh, Kaa, o mais inteligente e mais sábio de toda a jungle, mais velho até do que Hathi, com sua coloração bonita, seus losangos no seu corpo. Kaa já estava muito maior do que daquelas últimas vezes que nós vimos nas histórias, né? Estava bem largo, mais largo até do que o braço de Mowgli, na parte mais larga dele, bem comprido. E aí Kaa disse: a última vez que você me viu, você não foi tão gentil. Até jogou uma pedra em mim, querendo me afugentar, porque eu atrapalhei sua caça. Ele disse: claro, Kaa, você fica no meio da estrada, no meio do caminho. Quando eu estou correndo atrás de um gamo, você afasta toda a minha caça. Aí Kaa disse: sim, entendi. Mas diga por que você está tão gentil hoje, o que é que você quer de mim? Aí Mowgli disse: tá bom, Kaa, eu vou contar. E contou toda a história que tinha ocorrido, imaginando que Kaa de alguma maneira pudesse ajudá-lo a bolar um plano. E aí Kaa já abriu, se estendeu daquele jeito, de maneira que Mowgli pudesse deitar nela, né, como se fosse uma rede. E Kaa disse: olha, eu vivenciei muita coisa na jungle desde que eu saí do meu ovo. Eu vou tentar lembrar de tudo que eu vivenciei agora e daqui a pouco eu te digo o que é que eu estou pensando. E aí ela começou, não é, a rememorar tudo o que tinha vivido, desde o momento que nasceu, momentos em que a água do Aigunga baixou, que levantou novamente, tudo.
com a memória dela balançando a cabeça para lá e para cá, com um olhar bem distante. E Mowgli aproveitou isso para descansar, para dormir, porque ele sabia que ia precisar das forças dele para lutar. E quando finalmente Kaa saiu do seu devaneio, disse: pronto, já sei o que fazer. E aí Mowgli disse: então, Kaa, como é que vai ser a nossa caça? Ele disse: olha, venha comigo. Aí ela entrou no Aigunga e Mowgli entrou para nadar também. Disse: não, eu sou mais rápido, se agarre em mim. E aí Mowgli agarrou no pescoço de Kaa e ela foi levando ele, subindo o Aigunga até chegar numa parte em que nenhum animal se aproximava. Quando chegava cerca de 2 quilômetros desse local, nenhum animal avançava e o próprio Mowgli não ia. E Mowgli, sentindo aquele cheiro agridoce ao redor, disse: olha, aqui mora a morte e a gente tem que ir embora. E Kaa disse: não, eu quero lhe mostrar uma coisa. E aí ele percebeu que havia alguns galhos putrefados, apodrecendo, havia uma escuridão em algumas partes e de repente caiu um favo no chão e houve um tremor por ali. Se tratava de abelhas. E aí Kaa disse: eu acho que você conhece o povo pequeno das pedras, não é, Mowgli? Conheço, Kaa, e eu acho que a gente tem que ir embora. Eu disse: então veja bem, é o povo que é mais feroz do que qualquer animal da selva. O tigre abre espaço para o cão vermelho. Até Hati sai do caminho do cão vermelho quando ele vem passando. Mas os cães vermelhos não são páreo para o povo pequeno das pedras. Então o que é que você quer dizer, Kaa? Eu quero dizer que você tem que de alguma forma atrair os cães vermelhos para cá. E aí disse: você teria que chegar nas águas do Aigunga antes que o povo pequeno das pedras viesse até você. Porque uma vez eu vi um gamo desavisado vir nessa direção junto com o seu bando e ele tropeçou onde é que estaria mais ou menos o povo miúdo, e quando o povo miúdo avançou sobre ele, ele tentou chegar na água do Aigunga, e antes que ele conseguisse chegar, o povo miúdo já tinha matado ele e depois passou a atacar o bando dele. E Mowgli disse: você quer dizer que eu deveria saltar mais ou menos e cair na água antes que eles chegassem até mim? Disse: exato, mas de repente você não sobrevivesse à queda, não iria sobreviver à queda. Todavia, o seu amigo estaria aqui embaixo para amortecer sua queda. Ele disse: genial, Kaa. Então é o seguinte, eu vou preparar a armadilha, eu vou colocar lá em cima, no desfiladeiro, alguns montes de pedra para provocar o povo miúdo quando eu estiver passando, e em seguida eles atacarem os cães vermelhos. Aí disse: agora você está falando como um homem, com a sagacidade e a sabedoria de um homem. Você não é mais uma ranzinha. E eles: pois é, faz o seguinte, eu estou indo em direção ao rastro de Ontola, que eu quero... antes eu vou preparar a armadilha e depois vou seguir o rastro de Ontola. E Kaa disse: enquanto isso eu vou até o povo livre, vou contar como é que vai ser o plano e vou voltar para cá para saber se você conseguiu montar a armadilha. E tudo bem. E aí Kaa foi na direção do povo livre. Foi pelo rio Aigunga. Quando chegou lá na frente e viu todos os lobos, disse: olha, cães. Kaa não gostava muito dos lobos não, principalmente depois de terem expulsado Mowgli, né? Eu vim aqui dar um recado da ranzinha de Mowgli. Ele disse que vocês esperassem os cães vermelhos, que eles iriam por cá. Esperem por cá nas margens. Eu não tenho nada com vocês, essa caça não é minha. Só vim avisar por amor a ele, por respeito que eu tenho a Mowgli. E aí avisou para o Aquelá, avisou para Fal, que era o líder da alcateia, e eles estariam então aguardando que os cães vermelhos viessem. Estariam de prontidão. E Kaa voltou. Quando voltou, ele viu uma cabecinha bem pequenininha lá em cima no penhasco e de repente saltou. E aí Kaa amorteceu a queda. Disse: ótimo, Kaa, deu certo demais. Agora eu vou atrás do rastro de um Ontola. E foi. Kaa ficou lá aguardando. O plano estava todo perfeitinho, as pedras já estavam lá em cima, e Kaa já tinha contado para Mowgli também que o povo das pedras, o povo pequeno das pedras, ele geralmente começava a despertar no final da tarde, então Mowgli teria um tempo para provocar
os cães vermelhos para que eles deixassem o rastro de Ontola e viessem seguir um novo rastro, que era o rastro de Mowgli. Ele tinha dito a Kaa: eu ainda tenho muitos espinhos debaixo da minha língua para provocar os cães vermelhos e eles mudarem de direção. E assim o fez. Ele foi na direção e quando ele seguiu mais ou menos uns 3 quilômetros, ele pôde ver os cães se aproximando. Ele subiu na árvore e disse: boa caçada! E os cães olharam assim para ele e disse: o que é isso? O que é que você quer com a gente, mico? Disse: vocês já estão caçando na nossa área. E aí eles disseram: nossa área é nossa. A jungle toda é nossa, a selva toda é nossa, nós caçamos onde quiser, nós somos os cães vermelhos. Nós não abrimos espaço para ninguém. E aí foi nesse momento que Mowgli disse: não, eu sou o senhor da jungle, Mowgli, Aham, e vocês só devem caçar aqui se eu permitir. E aí eles disseram: eu quero ver quem é que vai impedir a gente de continuar caçando. Eu disse: olha, eu particularmente não vou deixar que vocês caçem aqui. E aí os cães começaram a ficar enfurecidos. Aí Mowgli fez o quê? Mostrou os dedos dos pés para os cães. Por que isso? Porque Mowgli sabia que os cães vermelhos tinham uma coisa muito feia, que era como se fosse pelo entre os dedos. E não eram uns dedos limpinhos como as patas dos lobos. E aí Mowgli mostrou os dedos dos pés como quem dizia: ó, vocês têm pelos entre os dedos. Isso era como se fosse um grande insulto para o cão vermelho. E aí eles ficaram loucos, né? E aí Mowgli ia, esticava o pé, e eles tentando pegar o pé de Mowgli começaram a saltar, e aí ele dizendo algumas coisas, né, também. E aí o líder deles começou a tentar pular, saltar, saltou 1,5 m, 2 metros, 2,5 m, foi quando Mowgli pegou ele pelo cangote assim, por trás, como quem pega um vira-lata, e cortou com um punhal o rabo dele. E soltou ele lá embaixo, aí ele ficou enfurecido. E aí ele ficou balançando o rabo lá e provocando os cães. Ou seja, os cães esqueceram de Ontola, esqueceram de seguir aquele rastro. E aí Mowgli ficou lá escutando eles: você vai morrer de fome aí em cima, você não vai sair de jeito nenhum, se você sair nós vamos matar você, desça, mico. E ele lá rindo, deitou e dormiu. Era manhã, né? Era um momento ainda que os cães vermelhos eram muito bons de caça. E à tarde eles geralmente, chegando para a noite, eles não eram tão bons de caça quanto os lobos. Os lobos geralmente caçavam à noite. E ali ficou. Quando Mowgli finalmente acordou, olhou para baixo e viu os cães todos sentados debaixo da árvore com um olhar pedrado, petrificado, olhando para Mowgli, esperando alguma coisa deles. Aí ele se espreguiçou todo debochado, como Bagheera fez lá no avanço da jungle, e disse: obrigado por terem me guardado enquanto eu dormia. Agora eu preciso ir. E aí ele ia saltando nas árvores, de uma árvore para outra, os cães vindo atrás, correndo um por cima do outro, tentando pegar Mowgli. Às vezes Mowgli fazia que ia cair, aí eles tentavam saltar e Mowgli provocando. Só que aí chegou um momento em que as árvores iam acabar e Mowgli ia ter que correr. E aí então o que é que Mowgli fez? Pegou o rabo que ele tinha cortado do líder e jogou para um lado, e instintivamente os cães correram naquela direção. E aí Mowgli saltou da árvore e começou a correr como um vento. Só que ele não correu tanto quanto ele podia, porque ele não queria ficar tão distante dos cães para que eles não desistissem de correr atrás dele. Então eles foram no encalço de Mowgli. E o líder deles um pouco mais à frente, quase pegando Mowgli correndo, né? E quando ele chegou mais ou menos perto de onde estaria o povo pequeno das pedras, começou a chutar as pilhas de pedra que ele tinha montado. Quando ele chutou umas 3 pilhas de pedra, então ele começou a escutar como se fosse um barulho de um mar chegando, né? Então ele percebeu que ele tinha despertado de vez o povo miúdo. E aí nesse momento o líder do bando já vinha quase mordendo o calcanhar de Mowgli, quando ele saltou do penhasco e caiu nas margens do Aigunga, sendo aparado por Kaa lá embaixo. E aí foi nesse momento que aí ele percebeu que os cães começaram a ser atacados, o líder começou a ser atacado pelo povo miúdo, povo pequeno das pedras. E aí, nesse momento, alguns cães começaram a pular no Aigunga para tentar fugir do povo miúdo e começaram a perceber que alguma coisa estava atacando eles por debaixo da água também. E era quem?
Mowgli com o punhal dele aí. Alguém está nos atacando por trás. E aí os cães vermelhos tentavam chegar à margem do Aigunga. E aí as abelhas atacando eles. E aí eles ficaram encurralados. De um lado Mowgli por debaixo d'água mergulhando, atacando eles. E do outro o povo miúdo. E foi no momento em que eles foram chegando pela correnteza. Depois de nadar muito, muito cansados, foram chegar na outra margem. Quem estava na outra margem? Montola atacando. E foi um momento que eles começaram a ser levados até onde estaria a praia em que estava o povo livre. E nesse momento, quando o rio fez uma curva, eles perceberam que a armadilha tinha chegado. Porque o povo livre estava na margem esperando eles. Eles iam atacar justamente os cães de cima. Como o lobo é bom de atacar. Os cães vermelhos eram mais fortes nas patas dianteiras com mandíbula forte. Eles eram mais de atacar a barriga dos lobos. Então eles estavam na vantagem, os lobos. E quando os cães vermelhos começaram a sair da margem, os lobos começaram a atacar. Como eu disse para vocês que cerca de 200 cães eram parte do bando deles, eles tinham 5 vezes mais a quantidade de animais que tinham povo livre. Mas nesse momento, depois do ataque das abelhas, tinha se reduzido mais ou menos pela metade, mas mesmo assim era na faixa de 2 ou 3 para 1, e os lobos lutando ferozmente, e Mowgli lutando ferozmente também com a sua faca, e desse jeito foi. Kaa já tinha ido embora, deixado Mowgli resolver aquilo, e os irmãos de Mowgli depois começaram a proteger a parte de baixo das pernas dele, enquanto ele esfaqueava um. Teve um momento que um cão vermelho saltou sobre Mowgli e ele caiu no chão, mas os irmãos protegeram por cima. O Aquelá começou a enfrentar 3 ou 4 de uma vez. Tinha uma loba também que estava tentando proteger os filhotes. Um dos filhotes já tinha morrido e estava lá morto e por cima daquela confusão inteira. Ou seja, foi uma batalha que perdurou boa parte da tarde até chegar à noite. E quando já estava no final, o líder deles foi avançar sobre Mowgli e o Ontola disse: não, essa caça daí é minha. E foi no momento que o Ontola saltou sobre ele e o matou. O Aquelá já tinha dito para Mowgli que aquela ia ser a última caçada dele, e Mowgli percebeu que ele estava meio calado. E foi quando ele percebeu que depois da batalha com tantos cães, o Aquelá tinha saído de dentro da água após ter matado alguns deles, muito cansado, muito ferido, e Mowgli disse: lobos, não deixe que sobre um só cão para contar a história. Vá atrás deles até o último. E aí os lobos foram correndo, alguns tentando fugir, os cães, né? E eles matando até os últimos, e disse: matem todos, porque hoje morreu um lobo. E ele estava se referindo ao Aquelá. E foi quando o Aquelá disse: olha, Mowgli, eu estou me despedindo de você agora. Já acabou, essa foi minha última caçada. Volte para o homem, volte para a aldeia. Mowgli disse: não, hoje eu sou lobo. Eu fiz uma promessa. Ele disse: não, mas você vai voltar ao homem, ou o homem vai vir lhe buscar. Ele disse: então deixe que venha me buscar. Quem é que vem me buscar? Aquela, você mesmo vai se buscar. Você vai voltar ao homem. E aí ele disse: eu só quero lhe pedir uma última coisa, irmãozinho, que me coloque de pé para eu proferir minha canção de morte. E aí Mowgli colocou Aquelá de pé, e ele deu aquele uivo que seria a sua última canção de morte. Depois ele se esquivou de Mowgli, deu o último salto e caiu morto no chão. E aquela foi a última batalha do Aquelá. E o Ontola tinha sua dívida de sangue paga. E foi uma grande batalha que deixou uma grande experiência para Mowgli e reafirmou ele também como o senhor de toda a jungle, né? Inclusive em meio aos lobos que tinham seu respeito. Essa foi a história então dos Cães Vermelhos, meus lobinhos e lobinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Somos do mesmo sangue, tu e eu, melhor possível.